A Bíblia é frequentemente considerado um dos livros mais lidos e influentes do mundo, sendo como um farol que atravessa brumas do tempo e da história, guiando aqueles que buscam respostas por sentido e por esperança. No entanto, dentro dessas páginas sagradas, também encontramos histórias complexas, profundas e por vezes sombrias, como a de um dos maiores reis de Israel, Davi. Um homem descrito como o segundo coração de Deus é frequentemente lembrado por sua coragem, sua fé e, é claro, por derrotar o gigante Golias. Porém, por trás dessa imagem do herói, há uma história cheia de falhas, de escolhas que refletem a luta interna entre o bem e o mal. O rei Davi, cuja música e poesia inspiram gerações, também carregava em sua vida sombras profundas que nos fazem questionar a verdadeira natureza de sua alma. Sua história não é apenas sobre vitórias e louvores, é também sobre pecado, traição e as consequências devastadoras de suas escolhas. Ele era um homem ungido por Deus, mas também alguém que em momentos de fraqueza cedeu aos desejos mais sombrios do coração humano. Vamos começar com o primeiro grande erro de Davi, o adultério com Betseba. Davi, já rei de Israel, viu a mulher de Urias, um de seus soldados, e a desejou. Cometeu adultério com ela, e quando Betseba ficou grávida, Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias, o marido de Betseba, voltasse da guerra, esperando que ele dormisse com sua esposa e acreditasse que o filho era seu. Mas Urias, sendo leal ao seu exército, recusou-se a desfrutar do conforto de casa enquanto seus irmãos lutavam. O que Davi fez a seguir revelou até onde o homem pode ir para esconder seu pecado. Ele ordenou que Urias fosse enviado para a linha de frente da batalha e que soldados recuassem, deixando-o indefeso. Urias morreu sem saber que seu rei o havia condenado para encobrir sua própria culpa. Davi tomou Betseba como esposa, acreditando que o crime ficaria enterrado no campo de batalha, mas nada permanece oculto aos olhos de Deus. O profeta Natã veio a ele com uma história que expôs sua culpa de forma inescapável. Confrontado com seu próprio reflexo sombrio, Davi se viu quebrado. Ele se arrependeu, chorou, clamou a Deus por misericórdia, mas o pecado tem um preço e as consequências se espalharam por sua casa como um veneno. A violência que ele semeou encontrou eco em sua família. Seu filho Amon cometeu um crime terrível contra sua irmã Tamar, e Davi, talvez paralisado pelo peso de seus próprios erros, nada fez. O silêncio do rei alimentou a fúria de Abisalão, outro de seus filhos, que matou Amon em vingança. A casa de Davi se tornou um palco de traições, sangue e tragédia. Abisalão, consumido pelo desejo de poder e pela dor da injustiça, se levantou contra o próprio pai, tentando tomar o trono à força. Davi, que um dia derrotou Golias com coragem inabalável, agora fugia de seu próprio filho. O reino que ele construiu começou a desmoronar sob o peso de seus erros. Quando Abisalão foi morto, Davi chorou, mas seu lamento não poderia reverter tudo o que havia acontecido. Ele perdeu filhos, perdeu a paz e viveu para ver sua casa marcada pelo caos. Outro grande erro de Davi aconteceu quando ele mandou contar o número de soldados de Israel. Um ato de orgulho e falta de confiança em Deus. Esse simplesmente provocou uma praga que matou milhares de pessoas. Davi agiu com soberba, desconsiderando a orientação divina. A arrogância e o orgulho de um rei, aparentemente invencível, causaram um grande sofrimento a seu povo. No fim de sua vida, Davi ainda era chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque, apesar de suas falhas, nunca abandonou sua fé. Seus salmos são gritos de arrependimento, pedidos de socorro, súplicas por redenção. Ele era rei, guerreiro, poeta, mas também era pecador. Sua história nos lembra que até mesmo os escolhidos podem cair.
e que a grandeza de um homem não está na ausência de erros, mas na disposição de enfrentá-los e buscar a Deus, mesmo quando tudo parece perdido.